Programa Sua Casa e Você, sempre preocupado com o seu bem-estar, preocupado com a sua saúde. Em busca de qualidade de vida, nós estamos então com o Dr. Marcos Valério, que vai estar explicando um pouquinho mais sobre o que é o alvo, né? Sobre o que é a medicina, o alvo. É isso, doutor? Exatamente. Hoje nós entramos no mercado, na verdade já fazem 3 anos, agora em outubro farão 3 anos, que nós começamos esse projeto, que era o quê? Tentar levar para a população uma medicina um pouquinho diferente, poder ajudar, auxiliar os médicos em diagnósticos com mais precisão. Em agosto de 2011, teve um evento em São Paulo, internacional, um simpósio internacional, que se repetiu em 2013, onde estiveram lá presentes algumas pessoas aqui de Cascavel que viram essa história da medicina de precisão. Na época se chamava medicina personalizada, pensando em pegar paciente por paciente. E em 2015, quando eu estive lá, aí já mudou um pouquinho, mudou para medicina de precisão, por quê? Muitas pessoas vão se enquadrar no mesmo perfil. Não vai ser exatamente o mesmo perfil, mas que o tratamento, a evolução, a forma de cuidar do paciente vai ser um pouquinho diferente. E qual que é a diferença entre a medicina de precisão e a medicina empírica, essa medicina que existe desde o século XIX? A medicina empírica, ela pega cada paciente e tenta enquadrar num grupo de pessoas. Então, eu tenho um sintoma. Então você tem o sintoma A, B e C. Então isso é muito parecido com esse grupo de pessoas, então eu vou tratar você igual eu trato elas. E muitas vezes nós sabemos que isso daí reflete em 60%, 70% de efetividade no tratamento. Então as pessoas têm que voltar muitas vezes ao médico, mudar o tratamento para tentar acertar o seu tratamento. Então, a medicina de precisão já trabalha um pouquinho diferente. Nós vamos atrás da causa. Ou seja, eu tenho o sintoma A, B e C. Quais são os marcadores genéticos, principalmente genéticos, que estão influindo, que pode levar àquela consequência, aquele problema que a pessoa está apresentando? Para simplificar um pouquinho mais, então vamos dar um exemplo. Chega o paciente aqui, ele tem pressão alta. Você vai fazer o estudo genético, é isso? Hoje nós temos um painel que é feito na Europa para pressão alta, que ele vai estar avaliando 53 genes diferentes relacionados à pressão alta. Por quê? A pressão alta é uma doença multifatorial. Ela não tem uma causa única, ela tem várias causas. Então, são 5 linhas metabólicas que levam à pressão alta. Quando você fala da medicina empírica, o médico vai ver quais são os picos de pressão, quais são os valores, como é que se comporta esse paciente durante o dia, e dali, dentro da medicina empírica, ele vai receitar uma medicação para esse paciente. Passa-se um tempo, o paciente volta lá, doutor, está funcionando certinho, então vamos manter a dose, o medicamento sem mudar. Mas muitas vezes as pessoas são refratárias a esse primeiro tratamento. Por quê? Os remédios que estão sendo usados não são para aquelas linhas que ele realmente apresenta mutações. Então, quando você tem um resultado genético para pressão alta, o médico sabe qual que é a linha metabólica que ele apresenta o maior número de mutações e qual é o medicamento para aquela linha metabólica. Então, eu vou dizer, você vai tomar esse remédio a partir de hoje, porque é esse daqui que vai controlar mais as suas linhas metabólicas. Então, isso dá um diferencial, uma qualidade de vida para os pacientes. Em vez de testa um medicamento aqui, testa outro ali, não, o medicamento que funciona para você é tal, porque aqui na genética já está dizendo qual é o seu problema. E o que as pessoas precisam? Elas precisam fazer um exame de sangue que vai ser feito através do sangue para esses exames? O que é que a pessoa precisa? Ela chega aqui, o paciente chega aqui e vai coletar um material específico ou vai sair através do sangue que vai ser dado esse parecer? Então, a primeira coisa que tem que ficar bem claro é que o que nós fazemos aqui é uma assessoria médica. Então, quem vai fazer o tratamento, quem vai fazer o acompanhamento do paciente é o cardiologista, é o neurologista, é o psiquiatra, são os profissionais da área
da medicina que vão fazer esse acompanhamento. Eu só faço assessoria para ajudá-los nisso daí. Então, o paciente chega aqui, meu médico é fulano. Então, eu vou trabalhar junto com o médico. Não vou fazer nada para confrontar o médico. Nós trabalhamos em parceria. Aí o paciente chega aqui, eu indico qual que é o melhor exame para se fazer, converso com o médico, ele concorda de realizar esse exame. Aí o paciente vai fazer a coleta de sangue e nós vamos encaminhar esse material para fora, tá? Tenho alguns parceiros no Brasil, aproximadamente uns 10 parceiros no Brasil, e no exterior mais uns 25 parceiros, que são centros de referência, porque nós temos que trabalhar quem trabalhou a pesquisa, quem desenvolveu a metodologia, para ter uma confiabilidade no resultado maior possível. Doutor, assim como a gente citou antes o exemplo da pressão alta, vamos falar então um pouquinho sobre a oncologia, falar no seu mundo, né? No que o senhor está apto a fazer. Hoje, os principais parceiros que eu tenho são os oncologistas. Por quê? Porque o câncer é uma doença que não espera. Vamos fazer uma referência entre o que a gente falou antes e o câncer. Pressão alta, você vive com a pressão alta 20 anos, sem problema nenhum. Descontrolada, descompensada, se sentindo mal, te dando alguns problemas de saúde até mais sérios do que além da pressão, mas você vive 20 anos. Então você não se preocupa tanto em correr atrás. Não, tá bom assim, vai. Agora, quando você tem o diagnóstico do câncer, você tem pressa. Então as pessoas não pensam duas vezes. Quando você pode ter mais informações sobre o câncer que você tem, as pessoas vão atrás. Então, o que nós temos de diferente na medicina de precisão para a medicina empírica na questão do câncer? O câncer sempre foi avaliado por um estadiamento histomorfológico, ou seja, eles coletam o câncer, é feito peças patológicas, colocado em lâmina, e o patologista vai avaliar aquele câncer. Com a clínica que o paciente apresenta, ou seja, tem um tumor grande ou pequeno, e mais os marcadores patológicos que tem, nós sabemos, é um linfoma, é um sarcoma, é um câncer de cólon, dependendo da região do corpo, né? Então vai fazendo todo esse processo. Mas caímos no mesmo questão. Tem um câncer de cólon. 2 pacientes parecidos, mesmo tamanho do tumor, um faz o tratamento, evolui bem, o outro não evolui bem. Por quê? Porque quem causou o tumor foi uma alteração genética. Então, visivelmente, parecem ser iguais. Só que lá dentro da célula, o que está acontecendo no núcleo da célula, das multiplicações, são 2 cânceres totalmente diferentes. No mês passado veio aqui para Cascavel, talvez o principal pesquisador na área de oncologia do Brasil, já é pela 3ª vez que vem a convite da Alvo, fazer uma palestra para os oncologistas, que já mostrou na sua palestra da questão da heterogeneidade do câncer, que significa o quê? O câncer ele não é um indivíduo único, na verdade ele tem vários desdobramentos, porque quanto mais ele vai crescendo, mais modificações vai aparecendo, e nessas modificações, uma parte do câncer responde bem ao tratamento, a outra parte não. Então você mata aquelas células que respondem bem ao tratamento, o câncer diminuiu, está 20% do original, mas era para já ter sumido, e não sumiu. Então vamos fazer mais alguns ciclos. Talvez esses ciclos com o mesmo medicamento não façam mais efeito, eu preciso saber o que eu tenho que utilizar agora para aqueles 20% que sobrou. Então, a medicina de precisão traz essa informação, tá? Mas lembrando que as pessoas não venham aqui achando vou fazer um exame genético e vou descobrir a cura para o câncer. Não, a função aqui é dar a qualidade de vida, principalmente com pacientes oncológicos. Saber se existe tratamento, qual que é o melhor tratamento, e nesse processo pode acontecer de dar um resultado de um tumor incurável, que não adianta passar por quimioterapia, que não vai responder bem, se for o caso, tentar alguma cirurgia,
porque com a químio não resolve, usar rádio, essas coisas. Então, os pacientes têm que ter essa visão também. Não estou procurando a cura, estou procurando qualidade de vida. Qual que é o melhor caminho para eu fazer esse tratamento? Assim como oncologia, pressão alta, enfim, hoje a gente vive num mundo muito louco, né? Então, assim, a psiquiatria hoje é extremamente importante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da psiquiatria, claro, na sua área. A questão da psiquiatria, ela tem um foco um pouquinho diferente. Por quê? Os remédios que nós tomamos, que vão mexer com a libido cerebral, que vão mexer com o sistema neurológicos, elas têm que ter um tempo de vida dentro da gente. Ela não pode ser um medicamento que você tome e ele fique eternamente lá dentro. Então, como é o processo desse entrar e sair do nosso corpo? É o que nós chamamos de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, a farmacocinética é o processo de absorção, eliminação, excreção que o medicamento tem que fazer. Quem faz principalmente todo esse processo é um sistema que nós temos no fígado chamado P450, que envolve algumas enzimas da classe CYP. E as pessoas, elas apresentam algumas mutações nesses genes que fazem o quê? Aumentam a velocidade de eliminação de alguns medicamentos ou então diminuem o processo de eliminação. E aí que você vê, principalmente quando vai em consultório, tanto de neuro quanto psiquiatra, estou tomando tal medicamento. Não está fazendo efeito. Aumenta a dose, continua não fazendo efeito, ou até piora o efeito. Aí vamos tentar outro. E aí fica aquele negócio que a gente comentou antes. Tenta um remédio, tenta outro e nunca chega num acordo. Na verdade, às vezes poderia ser aquele primeiro medicamento mesmo que você vai usar para sempre, só que a dose dele está errada. Então, você talvez tenha que alterar a dose, tenha que alterar a quantidade de vezes que vai tomar. Por exemplo, se a pessoa é um metabolizador rápido, então o processo de determinado medicamento dentro da pessoa, que deveria durar 8 horas, dura 2, 3 horas só. Então, durante 2, 3 horas, você se sente bem. Aí passa aquelas 2, 3 horas, você não está mais se sentindo bem até tomar o próximo remédio. Então, você não tem que fazer a reposição de 8 em 8 horas, sim de 4 em 4. Então, você toma o medicamento, 4 horas depois tem que tomar de novo, 4 horas de novo. Agora, se é um metabolizador lento, então, que deveria durar 8 horas, dura 16 horas dentro de você. Então, você, em vez de tomar 2 comprimidos por dia, tem que tomar apenas 1. Então, esse painel, o bom dele, que nós temos aqui, que é com um parceiro de São Paulo que nós fazemos, antes vinha dos Estados Unidos, agora a gente consegue fazer em São Paulo, é que você consegue fazer todos os medicamentos utilizados na psiquiatria, na neurologia, num único painel. Você não vai fazer, eu tomo o medicamento A ou o medicamento B, então vou fazer do A e do B. Não, eu vou fazer de todos os medicamentos que existem no mercado para você. Então você vai ter essa resposta completa, ou seja, você sabe todo o teu painel, você tem que tomar um ansiolítico, um hipnótico, um sedativo, qualquer coisa desse tipo, você sabe qual que é a dose que você tem que tomar. Para você que se interessou por este assunto, claro que você sempre quer qualidade de vida. Então o doutor vai estar passando o telefone, vai estar dando o site, o endereço, para que você entre em contato. Então, a Alvo fica no edifício Dei Saúde, aqui em Cascavel, né, na rua Minas Gerais, 2061, no térreo, ao lado do elevador, sala 2, é bem fácil de achar. Nós também temos o nosso site, que mostra praticamente todas as especialidades da medicina lá, os exames. Claro que não constam todos os exames, porque cada dia aparece exame novo, mas você pode dar uma olhada lá, uma pesquisada. O site é alvo.net.br. Alvo com 2 L's. E o nosso e-mail de contato é alvo@alvo.net.br e o telefone da clínica é o 45 30 35 5626.